Olá, viventes do Cerrado, uma boa noite. Está começando agora o Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é plantar água. Nós sabemos que os recursos naturais, assim como a água e todo o advindo da água, né, que é fonte de irrigação, fonte de vida, fonte de matar a sede, né, de irrigar as plantações, as florestas, né, todo o ciclo da água, das chuvas, é importantíssimo para os seres humanos e para o meio ambiente como um todo. Dentro desse escopo, a Embrapa de Rondônia fez um curso na qual ela estava justamente com o tema de trabalhar com a recuperação ambiental acessível, e é um curso que vai ser dado agora dia 6 de dezembro, e ela falou sobre essa questão do tema da água, do tema de como desenvolver a questão da água e cursos práticos de produção de água. É muito interessante isso, e para isso nós estamos convidando um dos pesquisadores que são responsáveis por isso, que é o engenheiro florestal Henrique Cipriani, e ele é da Universidade Federal de Lavras. Ele é formado, né, pela Universidade Federal de Lavras, mestre em solos e nutrição. Olá, voltamos, deu um probleminha aqui com a internet. O Henrique já está por aqui, ele deu uma boa noite, e a gente vai poder tratar agora disso, continuando aqui o currículo do nosso entrevistado de hoje, que é muito bom. Ele é engenheiro florestal, Henrique Cipriani, engenheiro florestal pela Universidade Federal de Lavras, mestre em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, pesquisador da Embrapa de Rondônia desde 2011 e atualmente é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da mesma unidade da Embrapa. Atua em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de silvicultura, integração de pecuária e floresta e restauração florestal. Ele já fez o convite aqui, vamos aceitar aí ao engenheiro Henrique Cipriani, que já está acessando aqui. A gente sabe que o tema da água é um tema muito presente. Olá, a câmera está invertida, eu acho, professor. Desculpa. Tranquilo, faz parte dos ao vivo. Eu tinha Instagram até 2 dias atrás, né? Pois é, mas é isso aí mesmo, aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Seja bem-vindo, Henrique Cipriani, aí ao nosso programa Terça Ambiental aqui da Gazeta do Cerrado. Com muita honra e alegria que nós recebemos aqui você hoje. Acabei de falar aqui o seu currículo, né? Um profissional com extensa aplicabilidade, né, do currículo, e agora atuando na parte prática na Embrapa Rondônia. É isso mesmo, não é isso? Obrigado, Marco Aurélio, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês na Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. Na verdade, estou aqui também para aprender com os participantes, né? Vamos aqui compartilhar um pouco de experiência, trocar umas ideias, né? Falar um pouquinho do nosso trabalho da Embrapa, outras ações de restauração ecológica, vamos dizer assim, plantação de água, produção de água, né, que a gente pode ter. Agradeço também pelo tema, né, que me foi convidado, e pela divulgação do nosso trabalho. Então a gente podia começar com essa divulgação desse curso, porque eu achei muito interessante. Inclusive eu gostaria de participar do curso, né, que vai ser um curso online, aberto para todos os brasileiros e brasileiras, e até internacional para quem entender o português, não é isso? Então fala um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre o que vai, esses detalhes do curso que vai ser realizado agora dia 6, né, 6 de dezembro, das 8 da manhã às 6h30, né, horário de Rondônia. Então aqui está no fuso horário, nós aqui somos 19 horas, 7 horas, e aí é 6 horas da tarde, é isso? Isso, aqui é 1 hora a menos, né, do horário de Tocantins. O curso vai ser segunda-feira, né? E as inscrições, não precisa fazer inscrição antecipada, né? Apenas aqueles que quiserem o certificado, né? Pode comparecer, vai ser ao vivo, né? Pelo YouTube, do canal da Embrapa, né? Server pelo YouTube. Mas é interessante, quem quiser, né, ter um certificado, se inscrever, até para a gente ter um controle de participação, pode se inscrever no www.embrapa.br/Rondônia. O objetivo do curso, ele a gente gosta das pessoas, né, que restaurar as matas ciliares, principalmente, é possível, não é um bicho de 7 cabeças, né, porque a gente verifica que muitas pessoas têm uma certa resistência em relação a restaurar as matas ciliares, né, ou mesmo matas ciliares já é
pouco resistente, né? Imagina então reserva legal, e que é uma coisa que muitas pessoas também não conseguem compreender a importância, né? E a gente entende também todas as dificuldades do homem do campo, né? Dos proprietários rurais em fazer essa adequação ambiental. Então, com esse curso, nós vamos mostrar que é possível você fazer uma restauração, você vai estar retomando aqueles serviços ambientais que a natureza fornece, podendo talvez até oferir algum lucro. É por isso que nesse curso a gente vai trazer experiências exitosas de vários especialistas, né, aqui de Rondônia, que já atuam, então, vai ter o Centro de Estudos Rio Terra, né, vai ter o Adilson Pepino, consultor florestal, a IP, vai ter também a SEDAM, né, a SEDAM é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente daqui, né, de Rondônia, vai ter o Marcos falando da iniciativa que eles têm na Prefeitura de Cacoal, de restauração de matas ciliares utilizando pedras, que é uma iniciativa diferente, né? A gente costuma ver muitos plantios, né, de árvores, né? Não, uma iniciativa não exclui a outra, né? Então é uma outra alternativa interessante. Eu vou falar um pouco também sobre algumas tecnologias da Embrapa, né, que pode auxiliar e como também a Embrapa pode estar auxiliando o produtor ou outros interessados em desenvolver a própria técnica de restauração ambiental, né, de restauração ecológica que deseja. O programa, o curso, né, o curso ele foi uma demanda também, né, do programa Progestão, que visa melhorar a gestão dos recursos hídricos do estado de Rondônia, porque eu não sei como é que está em Tocantins, acredito que em alguns locais possa estar tendo esse problema. Aqui nós estamos tendo alguns problemas realmente de escassez hídrica, a regulação, né, dos rios está um pouco alterada. Então estão tendo cheias mais graves e também secas, né? Então foi criada uma força-tarefa para a região lá de Cerejeiras, aqui no sul do estado, né? Por causa que atingiu um nível crítico de abastecimento realmente lá para o município, né? Então a ideia realmente é alertar sobre esses problemas que podem vir a ter, que o desmatamento, né, principalmente das matas ciliares, pode causar. Aqui também teve rios que já sumiram, principalmente os córregos, né, que são menores. Alguns rios que eram sazonais também não são mais, e alguns rios que eram perenes viraram sazonais, ou seja, só funcionam mesmo na época de chuva. Que aqui é um pouco diferente daí, porque aqui é o cerrado, né? Então fica quase 6 meses na seca e quase 6 meses na chuva. Então, alguns rios que eram permanentes ficam só durante a época de chuva e vice-versa. Além do que a gente já tem visto canais de irrigação sugando tanto os rios, né, como os rios no entorno da Ilha do Bananal, que inclusive os próprios canais têm mais água que os próprios rios que margeiam, e a Ilha do Bananal está ameaçada em deixar de ser ilha e virar um continente só e perder o título da maior ilha fluvial do mundo, né? Então, a gente também, no começo do ano, a gente entrevistou a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional, que ela veio falar sobre o programa Águas Brasileiras, que era uma demanda do Mato Grosso e Goiás, porque também estavam sentindo falta da diminuição de águas para irrigação. Então, já começou a impactar num dos setores da economia que mais precisa de água, que é o setor do agronegócio, o setor de produção de alimentos, né, produção de carne, né, que a gente sabe que para um quilo de carne é mais de quase 15 mil litros de água, a mesma coisa a soja, também 1.600 litros de água, né, então a gente sabe que precisa de muita água para fazer toda essa produção, e já há uma preocupação justamente porque estão sendo cortadas, né, ou não preservadas as matas ciliares, que é aquela mata das beiras dos córregos, rios e nascentes, né? E, inclusive, muitas nascentes aqui, teve mais de 1.000 nascentes que desapareceram de um estudo para o outro, né? Que os agricultores não querem dizer que tem nascente para não ter que preservar aquele entorno, né? Então, também é um outro problema muito sério disso, de a pessoa, em vez de identificar aquilo como uma riqueza dentro do seu próprio patrimônio, o cara ignora e simplesmente, E ver como um né, passivo. e ver como um passivo. Então, eu gostei dessa parte que você falou, que tem a possibilidade de ser monetizável, ou seja, de gerar lucro para as pessoas. E eu queria perguntar quais são algumas alternativas que a gente possa utilizar como forma lucrativa de você plantar água, você
produzir água, né? Que na verdade o tema é produzir água dentro do curso, né? E eu adaptei para plantar água para fazer uma brincadeira disso, né? Que a gente, né? Pôr a sementinha também na cabeça das pessoas que produzem e que estão trabalhando dentro da terra, né? Bom, Marcos, só explicando, né, você falou bem, né, talvez não sei se todos aqui que estão participando, né, dessa área ambiental, eles têm algum, dando nivelando, quando a gente fala de mata ciliar, né, pessoal, a gente está falando daquelas área de vegetação que fica às margens dos cursos d'água e da nascente. E mais especificamente no caso também, é de área de preservação permanente, que são áreas que toda propriedade deve preservar, é um mínimo de vegetação que deve ser preservada ao longo da nascente e dos cursos d'água como requisito para uma regularidade perante a lei, né? Então, essa área de preservação permanente está prevista no Código Florestal Brasileiro e ela varia de acordo com o tamanho da propriedade e com a extensão do curso d'água. E É, isso você mencionou, Marco Aurélio. e tem as áreas definidas, né? De tamanho do rio, o tamanho que deve ser preservada a mata ciliar em torno dele, né? Nas margens dele, né? Isso. No geral, quanto mais largo o rio, né, mais extensa tem que ser essa faixa de vegetação, né? Mais larga também tem que ser essa faixa de vegetação. O objetivo da mata ciliar, das áreas de preservação permanente, né, são vários, né? O principal é manter a saúde, vamos dizer assim, a qualidade do curso d'água. Esse é o principal, mas ela também serve de corredor de fauna, serve para manutenção da biodiversidade, regulação climática, manter a paisagem, né, uma paisagem cênica mais aprazível na propriedade, e até servir também de abrigos para polinizadores, né? Então, existe uma série de serviços ambientais prestados pelas matas ciliares. Aí voltando à pergunta, né, que o senhor falou da questão da monetização, desculpa, Marco Aurélio, eu vejo que o pessoal está comentando aqui no bate-papo. Aham. Eu vi uma pergunta aqui, eu não sei, eu perco o histórico das perguntas, Eu ainda mas eu vou consigo. responder a sua pergunta, Tem aqui, a é Larissa porque eu. Chato já começou. É sobre esses problemas, como podemos nos atentar? Esses problemas da falta de água, né? Da, Uhum. a Betina também. Importante e necessário restaurar as matas. Você está conseguindo olhar o que eu estou baixando? Eu acho que é isso. São essas Eu aí. não consigo, Depois assim, a pessoa. a Larissa, sobre esses Às vezes eu não estou problemas, como sabendo. Mas podemos beleza, eu vou. nos atentar desses problemas da falta de água, né? Se o senhor não se importar, antes de responder a sua pergunta sobre monetização, posso responder a Larissa, então? Posso? Pode sim. Obrigado pela pergunta. No caso, a gente está falando de uma população, por exemplo, urbana, né, ou uma população rural. Acho que é um pouquinho diferente. A gente aqui na cidade, às vezes, a gente não se atenta, né, que estão cercando, né, os problemas que acontecem no campo pode afetar a cidade. Porque normalmente as cidades, elas recebem o seu suprimento de água de represas, né, muitas cidades são represadas, né, a fonte de abastecimento, ou mesmo diretamente dos rios. E esses rios, né, eles são abastecidos, esses grandes rios ou essas grandes represas, né, normalmente às vezes até tem uma hidrelétrica associada, elas são mantidas pela recarga que vem dos rios menores. E esses rios, né, nascem nas propriedades rurais. E se não há uma manutenção adequada das áreas de preservação permanente, das matas ciliares, ou mesmo um uso adequado da terra, que é usada para agricultura pecuária, essa qualidade da água e a quantidade ela pode ser afetada e vai impactar até mesmo nosso consumo. Quando a gente tem um racionamento de água, por exemplo, não é só devido ao excesso, desperdício de água nas cidades. Ele é devido também a uma carência, né, uma falta de cuidado com os nossos rios, né, que abastecem os nossos reservatórios. Então, a gente na cidade a gente pode se ajudar duplamente. A gente pode, economizando água, obviamente, e há também, inclusive a Ecoporé, já emendando com a sua pergunta, Marco Aurélio, ela está com uma iniciativa bem bacana que vai ser apresentada lá no nosso curso, né, de um cidadão, né, na cidade, né, eu quero ajudar um agricultor a plantar árvore, porque eu sei que ele precisa de dinheiro para isso, e eu sei que ele plantando lá uma nascente, né, preservando uma nascente, ele vai ter um custo, mas vai me ajudar aqui, né? Então, como é que eu posso ajudar? Eles estão com uma ideia muito interessante, meu pé de árvore, que chama, que a pessoa pode ajudar financeiramente um agricultor a plantar a sua mata ciliar. É bem interessante essa iniciativa, vai ser uma das que vai ser mostrada no curso, né? Mas como? Eles se incentivam com as mudas ou com a compra das mudas, caso sejam plantadas extras? Como é que funciona?
Funciona assim, basicamente você faz um depósito, né, para acompanhar esse meu pé de árvore, e eles se comprometem a usar aquele valor para plantar, aí de acordo com o valor que você doa, é um número de árvores, né, a fazer uma restauração florestal em determinada propriedade. Ainda não sei exatamente muitos detalhes, também vou aprender um pouco lá no curso, né, mas é bem interessante essa iniciativa porque ela tira um pouco esse ônus que o produtor tem, né, de arcar com todo o custo, e é um dos principais, tá? Não é o principal, talvez, o produtor, quando vai recuperar uma mata ciliar, né, ele vê o que ele custa, ele vai ter que gastar um recurso e vai ter que tirar um investimento que ele podia estar fazendo, por exemplo, na produção de leite ou de carne dele, né, que seja qual seja a atividade dele, que ele vai ter que fazer lá. E aí, às vezes, ele não tem um retorno imediato, como tem, por exemplo, com o investimento na pecuária, né? Então, você pode ajudar, vai poder fazer essa iniciativa de ajudar. E porque a Ecoporé, assim como a Rio Terra, por exemplo, que é outra que vai estar no curso, né, e outros agentes, já tem larga experiência aqui em várias áreas, né, que já restauram várias áreas, tem viveiro de mudas, enfim. Então, são bem estruturadas para esses fins de restauração. É uma das iniciativas que vai ser mostrada. Outra Entendi. forma, Sim, pode falar. é que é outra forma de monetização, né, a mais conhecida é você que aqui está, vamos dizer assim, que é até estimulada, né, pelo Código Florestal, pode-se dizer assim, e sistemas agroflorestais. Então, quando você faz uma revitalização, uma restauração ecológica com sistemas agroflorestais, você pode extrair daqueles frutos que você vai plantar essa receita, né? É permitido você comercializar os frutos que você obtém de uma área de preservação permanente ou de uma reserva legal. Então, esse seria já uma finalidade bem econômica mesmo. Inclusive, né, em alguns casos, é permitido você utilizar até fruteiras exóticas. Então, você pode plantar banana, você pode plantar manga, você pode plantar abacate, né, enfim. Outras fruteiras que vão dar. Assim, estou falando das exóticas, você pode plantar nativas também. Aqui na nossa região, nativas, por exemplo, aqui, cupuaçu, pupunha, açaí. Então, você pode plantar essas, cacau, né, cacau, também para extrair sua renda. Um dos palestrantes também vai falar como um sistema que ele gosta muito, que é quando você planta, é tipo um sistema agroflorestal, né? Você planta, já é um sistema agroflorestal, você planta as árvores e nas entrelinhas das árvores você planta hortaliças. Então, abobrinha, quiabo, taioba, Isso também é enfim, permitido? várias. É permitido também. O que você não é permitido fazer, em geral, numa área de preservação permanente na reserva legal, você não pode fazer o corte raso e o uso muito intensivo. Então, por exemplo, se você for plantar uma área de preservação permanente, você pode até usar espécies, isso já é previsto, inclusive, pela própria natureza, né? Quando você vai plantar, por exemplo, fazer um reflorestamento, você inclui aquelas espécies que crescem rápido e vão sombrear a área para permitir que outras espécies que são tolerantes à sombra, né, que elas gostam mais de sombra, vamos dizer assim, cresçam. Então, ela vai formar um ambiente propício para essas espécies virem. Você tem que ralear essas espécies, né, porque senão elas têm que formar clareiras na área para permitir que as regenerantes venham. Né? Então, você não pode fazer o corte raso daquela reserva legal ou da área de preservação permanente. Né? Então, se você vai usar, por exemplo, que é permitido, você usar um pouco de eucalipto ou pinos ou teca na sua recuperação de reserva legal. Né? Então você pode plantar essas espécies. Só que aí você vai poder fazer o corte delas, você não vai poder replantar depois, que já caracteriza um uso intensivo. Né? Mas você pode fazer o manejo florestal sustentável das espécies nativas que você plantar lá, tanto madeireiro, né? Estou falando da reserva O legal. madeireiro Em também. APP é permitido, madeireiro também, isso em reserva legal. Em APP é mais restrito, né? O uso madeireiro. Mas é possível em determinados casos, né? Mas é bem específico. São pequenas propriedades, né? Então, e também a quantidade de madeira que tem ali, provavelmente ele não vai comercializar, né? São madeiras que a pessoa vai pegar, por exemplo, para fazer um reparo, né? Alguma coisa que ele precisa fazer na propriedade dele bem momentânea, né? O Uhum. foco principal da área de preservação permanente como ela é a manutenção, né, preservação do recurso hídrico, ela tem que estar lá, né? Então você não pode ficar retirando muita coisa dela. Ela tem que ficar lá para sustentar, justamente proteger o curso, principalmente contra o assoreamento, né? Que é o principal problema. Entendi. Então, peraí, vamos separar. A mata ciliar tem o uso, você pode pôr outras culturas também?
Pode. Se for pequenas propriedades, você pode utilizar, por exemplo, espécies exóticas. Aí são recomendadas espécies fruteiras, né, frutíferas, porque você vai poder extrair elas depois, né, os frutos delas. Se você coloca madeireiras, aí já dificulta o seu manejo, né? Então, não é adequado. O ideal é você utilizar O frutíferas exóticas, manejo se é for. na hora de tirar a madeira que vai ser comercializada depois, que pode destruir o entorno da floresta, é isso? O entorno da mata. Por isso que não é recomendado? Por isso que não é recomendado, porque se você for plantar exótica, né, a gente tem que entender que a área de preservação permanente ela é para manter também a biodiversidade. E você quer manter uma biodiversidade nativa, né? Então você vai mover lá, por exemplo, uma das metodologias utilizadas, você utiliza, por exemplo, o eucalipto ou uma outra espécie de crescimento rápido para permitir o sombreamento da área. E aí esse sombreamento ele vai ter duas finalidades. Ele vai combater as gramíneas, né? Ele vai ajudar a abafar as gramíneas. Aqui no nosso caso, gramínea é um problema, mas no cerrado às vezes é até desejado gramínea na mata ciliar, né? Faz parte do ambiente natural, né? Uhum. E o segundo é que vai permitir a regeneração de propagos. Ali, plantas, né? Sementes e plantas vão regenerar ali naquela área mata ciliar. Então ela vai permitir aquele sinal. Aí você corta essa árvore exótica que você plantou, que vai formar uma clareira, como aquele ambiente já teve aquele crescimento das plantas inicial, aí elas vão assumir depois, né, a sucessão. No cerrado, né, é até até eu acho que é mais desafiador, inclusive, viu? No cerrado eu acho que é até mais do que aqui, porque você não pode excluir totalmente, dependendo da fisionomia, se nós estivermos falando de cerradão, que é basicamente, mas quando nós partimos para ir para os campos, que aí começa a ter muita Fa- fa- gramínea. é, é, o professor falhou um pouquinho. Você estava falando Ah, que para o cerrado e no cerradão, e daí cortou. Se você puder repetir, sim. por gentileza? Sim, eu digo que aí no cerrado talvez tenha uma dificuldade maior, que é com relação às gramíneas. Porque eu acho que você erradicar as gramíneas é mais fácil do que você manejar. E aí no cerrado, dependendo da fisionomia que você está, por exemplo, o cerradão, ele normalmente, que é uma fisionomia florestal, você tem poucas gramíneas, né? Mas quando você parte para a fisionomia de savana ou de campos, aí você tem muita gramínea nativa. E aí, manejar essa gramínea nativa, às vezes é mais difícil que erradicar e plantar árvore. É isso que quis dizer em relação, Entendi. talvez tenha essa dificuldade adicional aí no Tocantins, né, e no Cerrado. Sim. Tá, mas e daí a Aí, diferença? Pode concluir, desculpe. não, eu quero complementar falando que a terceira forma que está muito em voga, né, agora de monetização de você estar extrair alguma receita da reserva legal ou da área de preservação permanente, são os pagamentos por serviços ambientais. Né? Depois que a Hum, lei foi promulgada aí no início do ano, já existiam, né, muitas iniciativas de serviços ambientais, pagamentos por serviços ambientais, no Brasil, mas elas são dispersas, né, e até porque realmente cada uma tem uma estratégia. Mas agora com a lei, ela deu uma regulamentada bem legal nesse aspecto. Então, o pagamento de serviço ambiental é basicamente assim, você tem várias modalidades, né? Mas você tem ali a mata nativa, ela fornece algum bem. Por exemplo, produção de água. E quanto, né, então assim, aquilo ali tem um valor, né? Às vezes é até difícil você monetizar isso, mas tem um valor. Então, você pode receber, né, o produtor que mantém aquela mata ciliar, ele pode receber um pagamento por aquela APP que ele preserva porque está produzindo água. Nós temos o caso mais famoso no Brasil, que é o de Extrema, né, no sul de Minas. Tem também o programa Produtor de Águas em vários estados, acho que são o Espírito Santo, se não me engano, tem Paraná, enfim, tem outros estados que têm programas que bonificam, né, que pagam ao produtor por ele preservar, só pelo fato dele manter a mata ciliar, né, a área de preservação permanente, porque ele está, né, teoricamente, né, na prática, ele está produzindo água. mas se for transformar essa água que ele está produzindo em garrafinhas de 500 ml, dá para pelo menos ter um parâmetro, né? De Ó, quanto que... boa! Boa, 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 vou sugerir isso para quando for. É uma discussão grande, né? Qual o valor, né? Qual o valor Pois que você vai é. pagar para o produto?
É uma boa. E tem esse processo também de outorga de água, né? Que é uma discussão que é muito longa, porque quem tem beira de rio, o que que é a outorga d'água, né? É o pagamento pelo uso da água, que é um recurso público, né? Que os proprietários que têm beira de córrego, ou rios, né? Grandes rios, principalmente na beira das suas propriedades, têm o acesso que as outras pessoas não têm, e o acesso a mais, inclusive, que as outras pessoas não têm, acaba valorizando a terra, só que ele usa demais essa água e existe esse projeto de outorga de água, ou seja, o pagamento pelo volume de água que ele usa, da mesma forma que nós pagamos aqui na questão da torneira. Né? Então, eu trabalhei com um professor aqui, é um físico, né? E ele conseguiu calcular o volume de água, ele criou um algoritmo para calcular o volume de água por trecho e profundidade do rio, para que se possa também calcular o volume de água limite de retirada para uso nas propriedades, para não acontecer como tem acontecido ali em alguns municípios que margeiam ali a Ilha do Bananal, que estão usando e abusando desse córrego e ainda jogam culpa, não, a culpa é lá da nascente lá, que eles não estão preservando a mata ciliar lá, e não é nossa aqui que... Então, na verdade, não pode responsabilizar o terceiro, e sim a culpa é de todo mundo, até porque as bombas estão do lado e a sede da fazenda está do lado, e inclusive a gente filmou e temos imagens aéreas dessa região aí, para justamente comprovar que eles não estão respeitando nem a mata ciliar, e nem o uso de horas do bombeamento, né, que também daí pelo bombeamento você consegue, né, saber o quanto usa. Mas essa discussão Uhum. foi um estudo pago aqui pela Naturatins, que é o Instituto Ambiental aqui do estado, né, e foi pronto e entregue, né, há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, e até agora não foi para frente essa outorga de água aqui no estado, mas eu sei que é uma discussão nacional, né, que se avalia essa cobrança dessa água, mas se começar a cobrar água, vai aumentar o valor dos insumos, né, dos commodities, de tudo. Só que agora é a hora de aumentar, já que o dólar fez com que os nossos produtos ficassem mais baratos, né? Então a gente já está trabalhando dentro de uma margem que permite aumentar. Então a gente já poderia aplicar dentro dessa nossa situação econômica cambial, né? Justamente porque aumentou Uhum. muito, né? E até uma forma também de valorizar a nossa água, porque você vai para muitos países, o grande problema dos países é a irrigação, é ter água disponível, é ter água potável disponível também, né? Que a gente também tem muito. Então, o Brasil é um país muito rico, né, em recursos hídricos, e a gente também não se impõe enquanto um dos países que detém a maior riqueza do mundo, que é a água potável disponível para uso, né? É interessante você falar da outorga, né? E é interessante essa iniciativa, né? Você pode colocar o ônus, né? Se a pessoa utiliza a água, né? Poderia estar pagando por essa água, vamos dizer, né? Que seria basicamente essa ideia do programa, né? A outorga, ela é um critério necessário, né? Porque o órgão ambiental, ele precisa ter um mínimo controle de quanto de água que está sendo captada nos rios, né? Eles têm esse controle. Quando você vai fazer um pedido de outorga do uso de recursos hídricos superficiais, aí você vai lá colocar, né? Se for superficial, né, se for rio, né? Mata ciliar é superficial. Se for poço, né? Poço tubular, semi-artesiano é subterrâneo. Aí você vai fazer essa outorga, você coloca lá uma previsão da área que você vai irrigar, da quantidade de água que você vai utilizar. Então, o órgão ambiental ele tem um mínimo controle sobre assim, quanto de água que estão pedindo para usar naquela bacia, naquele curso d'água. Agora, eu entendo que o problema é manter essa fiscalização, né? Então, além dessa dificuldade que tem talvez o órgão de fazer essa análise criteriosa, realmente, olha, estão pedindo muita outorga para determinado rio, não vamos poder conceder mais, né? Também tem a questão de fiscalizar se realmente a pessoa está usando aquela quantidade de água que ela falou que vai usar, né? Então, eu acredito que possa ter, infelizmente, possa acontecer também esses problemas, né? Talvez no É, evento a gente convidou um. o do IBAMA, até a pessoa que ia participar conosco hoje, ele é um desses servidores aí da Amazônia, ele reclamou que só tem 300 fiscais ambientais do IBAMA para o Brasil inteiro. E aqui o nosso órgão de fiscalização, justamente semana passada, o tema da semana passada, foi também a questão do déficit de fiscais aqui no estado, que são 65
para abranger uma área enorme, né, que é o Tocantins. Eu acho que também não tem fiscais suficientes aí na Amazônia, nem em Rondônia, nem em Roraima, no Acre, para poder fiscalizar, apesar de estar avançado o monitoramento via satélite, pelo menos para o desmatamento, mas não para essa questão do uso da água. Ainda está muito escasso e precário esse controle, né? E é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar, porque a água está acabando, e a gente viu, né, com aquelas queimadas que teve em 2018, se eu não me engano, ou 19, que, né, do Pará, que foram a fumaça, foram comprovar a teoria dos rios aéreos, né, que vai pelas nuvens, né, até o sul, sudeste e até a Patagônia, Argentina e o sul da América Latina, América do Sul, através dos ares. Então, é a Amazônia e o Cerrado que levam a umidade, né, no período de chuva, para a região sul do hemisfério aqui, principalmente o nosso continente americano. Então, agora a gente tem que se atentar e começar a se preocupar. Por isso que é muito importante essa iniciativa de vocês e esses exemplos do que fazer. Eu também já vi um outro exemplo de meliponicultura aplicada dentro das áreas de reserva legal, que também podem ser monetizáveis, digamos assim, ou seja, que deem lucro para os agricultores poderem preservar. Vocês também estão falando disso, além desse pagamento, tem a questão do crédito de carbono. Como é que está essa questão do crédito de carbono hoje em dia? O crédito de carbono, ele tem muitas iniciativas, né, no Brasil, só que ele ainda continua sendo uma iniciativa mais voltada para grandes áreas, né, porque ele tem uma regulação muito extensa, é muito forte a regulação dele, porque ele normalmente é utilizado, o crédito de carbono, né, assim, do ponto de vista do produtor, é realmente aquele lucro, né, que ele está oferindo, né, aquele dinheiro que ele está oferindo com crédito. Mas para quem compra o crédito de carbono, o benefício principal dele é a compensação, né, aquela neutralização de carbono. Então, quando a gente fala assim, uma empresa carbono zero, né, carbono neutro, uma empresa que, né, neutralizou carbono, né, ela pode, se quiser, sem adotar nenhuma medida assim, de gestão ambiental mais eficiente ou coisa assim, ela pode, se quiser, ser carbono zero. Porque ela vai e compra carbono aqui no Brasil, compra carbono em outros países, principalmente os tropicais, né? E pronto, neutralizou suas emissões. E aí, para isso, ela é muito auditado. Esse procedimento ele é muito auditado. Então, o custo, né, de você gerenciar, o que eu quero dizer, esse mercado de crédito de carbono, ele é alto. Então, só compensa para grandes áreas, né? Ainda. Lá no Paraná eles fizeram até uma cooperativa para os pequenos juntarem muitos para poder negociar Isso. essas áreas, né? Eu achei interessante lá essa Então, tem essas iniciativa. iniciativas, você pode juntar pequenas áreas para formar um grande, né? Uma grande, vamos dizer assim. É possível, você faz um projeto assim, tem empresas especializadas nisso, inclusive. Né? E também vai sair em breve, deve sair em breve, já um mercado de regulamentação de créditos de carbono no Brasil. Em breve vai estar regulamentado, uma compra mais, vai ser quase como se fosse uma bolsa de valores mesmo, né? Então aí eu acho que vai ficar bem mais simples. Como está se desenvolvendo, por exemplo, as cotas de reserva ambiental, né? As cotas de reserva ambiental estão caminhando para, já não estão, né? Nesse sentido, você vai lá no sistema, seleciona a área que você quer comprar a cota e faz a transação ali mesmo no sistema, né? Então, daqui a pouco vai caminhar para simplificar, vai simplificar. A ideia é simplificar. Mas isso não gera um outro problema? Porque, por exemplo, eu tenho uma área, daí tudo bem, eu vou desmatar aqui, mas eu compenso lá. Lá, às vezes é num outro estado, às vezes até num outro país. Não vai fazer falta essa área que está sendo desmatada aqui, nessa microrregião? Você está falando da cota de reserva ambiental? É. Para quem não sabe, a cota de reserva ambiental, né, é quando você, por exemplo, você precisa recuperar a sua reserva legal. Isso é importante porque a cota de reserva ambiental não pode ser usada para compensar APP, né, ou seja, mata ciliar. Ah, Ela não pode ser usada para compensar área de preservação permanente, só reserva legal. Já limita um pouquinho, né, já ajuda nesse ponto aí da preservação dos recursos hídricos. E outra questão é que ela só pode ser usada no mesmo estado. Tá? Então tem essa outra limitação que já ajuda também, né? Então você tem que ser usado no mesmo estado para ser comercializado.
Pode ser, em casos excepcionais, em outros estados, por exemplo, se for uma área que é considerada de relevante interesse ecológico, por exemplo, uma unidade de conservação, né, alguma coisa assim, então, então pode ser considerado, né, também. Mas em geral é isso, normalmente é no mesmo estado e só para reserva legal, então já ajuda nesse ponto. A cota de reserva ambiental, ela não resolve um problema assim do déficit de vegetação total, né, global. Então, já tem um cálculo feito, né, pelo Observatório do Código Florestal, por exemplo. Você pode pegar todo o déficit de vegetação nativa que tem no Brasil, você pode pegar isso pelo CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, e Uhum. você vê o excedente. Então, você pega o excedente e diminui pelo déficit. Então você ainda tem um déficit, ou seja, você mesmo que você comercialize 100% das cotas de reserva ambiental, você ainda vai ter que plantar. Você ainda vai ter que revegetar uma área bem considerável ainda. Entendi. Então, isso aí é o que? É um complemento para, às vezes, o cara poder expandir uma área de produção, é isso? Eu não diria para expandir, eu diria para manter. Porque imagina assim, como que se aplicaria uma cota de reserva ambiental e quando que ela, praticamente assim, eu vejo bem na prática como é que é interessante uma cota de reserva ambiental. Veja só, você tem uma propriedade lá e está com déficit de reserva legal, né? Não pode ser APP. Está com déficit de reserva legal de 100 hectares, né? Só que você é um produtor muito tecnificado, você produz ali um gado com alta genética, um manejo diferenciado, e aqueles 100 hectares que você tem ali, eles te dão um retorno muito alto. Sei lá, você tem um lucro ali de 100 mil reais por hectare por ano, não sei, estou chutando aqui. Ou seja, 100 mil reais por ano, não sei, você tira daquele hectare. Se você achar uma área de 100 hectares de cota de reserva legal por um preço menor que aquele, ou considerando que a cota de reserva ambiental ela é permanente, né, você vai pagar uma manutenção mensal para ela, anual, depende ali de como é feito, né, o contrato, para você compensa. Você faz esse cálculo, né? Olha, para mim é melhor pagar essa cota de reserva ambiental do que perder essa área produtiva que eu tenho. Né? Então, assim, a cota de reserva ambiental é interessante principalmente em dois casos. Para quem tem um sistema muito tecnificado e ele consegue tirar um bom lucro daquela área produtiva dele, que ele teria que recuperar, e quando as cotas de reserva ambiental são baratas. Aqui na Amazônia as cotas costumam ser baratas, porque você tem muita área virgem, né? A área de reserva de vegetação primária, com difícil acesso, solo pobre, né? Então, assim, a pessoa não vai querer, imagina, não vai querer desmatar aquela área ali e tal, então ela é barata. Então você acaba sendo benéfico para esse produtor, que é tecnificado, e assim, é um direito dele, né? Isso está previsto no Código Florestal, é possível, né? Se for APP, ele não vai poder ainda, vai ter que reflorestar de qualquer forma, né? Não pode compensar, né? E é uma forma de manter também ali a sua propriedade lucrativa, né? E ao mesmo tempo que ele paga para preservar uma área de mata primária, né? Mas não precisa ser primária necessariamente, mas uma área de floresta. Mas você tem noção desses valores? Por exemplo, se compensa hoje para um agricultor de pequeno porte, por exemplo, deixar de, de, de cortar a área ou então preservar, né? Porque de repente ele pegou, comprou uma área de uma fazenda que foi fracionada e ele pegou uma fração que a parte da fração, a maior parte era reserva legal, e daí para ele compensa ele não destruir para poder só viver dessa renda do crédito ou da venda dessa parte? Ele consegue sobreviver? Ele só pode comercializar se for excedente, né? Então, vou dar um exemplo. Se aqui na Amazônia, né? Aqui a Amazônia é 80% da reserva legal, né? Então, 80%. Ele só pode comercializar os outros 20%, Hum. né? Tem isso também. Ele só pode comercializar como cota de reserva ambiental o excedente de vegetação. E se eu não me engano, também no Código Florestal é permitido para pequenos produtores também legal. Aí já não é o excedente. Aí já seria a área mesmo. É permitida também. Se for pequeno produtor, até 4 módulos, né? Então é permitido fazer isso também para pequeno produtor. E aí, veja Ó, só, o é Adilson uma fez outra uma forma bem colocação observada. aqui.
que o Brasil é uma potência produtora de água, mas 70% está concentrado na Amazônia. Isso é verdade. Ele falou também do projeto Beija-Flor da Amazônia, Beija-Flor da Amazônia, que é uma bela explanação do Henrique. Ele também está falando lá de Paraná. Né? Acho que, não sei se você conhece ele. Opa, o Adilson. Sim, o Adilson vai estar no nosso curso aí dia 6. Obrigado, Adilson, por estar participando aqui também. Ele vai ser um dos palestrantes. Bacana. Então, ótimo. Ele falou dessa questão, né, de 70% está na Amazônia, mas a Amazônia é quase um terço, né? Se você for pegar a área original dela, pelo menos a floresta amazônica é quase um terço do Brasil. Então, não que isso seja ruim, né? A gente é que não sabe utilizar a Amazônia da melhor forma possível sem precisar destruir. Porque se a gente fosse pesquisar em medicamentos e fitoterápicos, a gente teria uma indústria farmacêutica nacional, né, que poderia sustentar todo mundo da Amazônia, inclusive o Brasil inteiro, né, com os princípios ativos da floresta, né, e de toda pesquisa de desenvolvimento, não só de medicamento, mas também para perfumaria, né, porque a gente sabe que a Chanel número 5, aquele perfume famoso francês, né, vem de uma seiva de uma árvore que é do Pará, né, e eles compram a árvore por uma garrafa de PET de 2 litros, eles pagam $5 na garrafa, era em torno na época R$ 20, agora um pouco mais, né? E vendem um perfume de 5 ml por $200, né? Então era uma discrepância muito grande e que a gente pode aprender a fazer isso também se a gente olhar a É, Amazônia com outros olhos, né? é o pau rosa, né? O É, famoso pau rosa aqui que tá bombando, né? O pessoal fica. Só que esse que é o problema também, Marco Aurélio. Os produtos da biodiversidade, eles são muito desvalorizados, né? Por quê? Você vai plantar soja, por exemplo, produzir carne, né? Você tem o custo, você sabe quanto custa aquilo ali. Embora normalmente o custo desses produtos, dessas commodities, sejam aquele que chama que é o market, né? O mercado que dá como é que chama? Price taker, né? Então você tem o mercado que dá o preço do produto, né? Você tem mais ou menos uma ideia de quanto custa produzir uma saca de café, uma saca de soja, né? Você sabe mais ou menos, um litro de leite. Agora, quando você vai para produzir uma castanha, vai produzir um óleo de pau-rosa, ou um óleo de copaíba, óleo de andiroba, aí você já não tem mais essa noção muito do custo, porque o produto está lá na floresta. Normalmente você não gastou para produzir aquilo. É o mesmo problema que acontece com a madeira nativa, né? Mas você tem lá o custo, né? Então, se você não teve aquele custo de produção, assim, da matéria-prima em si, você vai ter o custo ali de coleta, de transporte, né? E normalmente, como são feitas por comunidades tradicionais ou em áreas por exemplo, reservas extrativistas, né? Então veja que são pessoas que às vezes têm pouco poder realmente de estipular um preço, né? De pleitear uma melhoria daquele sistema, né? Então acaba havendo uma certa exploração. Então, normalmente, acontece, na verdade, isso acontece com todo produto agrícola. Quem menos ganha com produto agrícola é o produtor. O produtor é o que menos ganha, né? Você vai ver o café, pelo menos exemplo do café. Embora o café seja num preço excelente, né? Quem está lá na ponta da cadeia do café ganha muito mais do que o produtor pela saca do café, vamos dizer assim, né? O leite nem se fala, né? O leite, as grandes empresas de laticínios, né? Elas de processamento de leite e tal, que vendem um iogurte, por exemplo, vai ganhar muito mais dinheiro do que o produtor de leite lá. Vai receber R$ 1 por litro de leite, sabe quanto vai receber. Então isso acontece também, só que em maior gravidade com os produtos da biodiversidade. Por isso que tem uma série de leis e regulamentos, né? Lei do preço mínimo, enfim, subsídios, né, para o produtor, para o agroextrativista, né? Uma série de subsídios que existem, inclusive de algumas empresas privadas, né, que atuam na região e faz isso. É uma forma de melhorar. Você falou do exemplo, por exemplo, dos fármacos e dos outros produtos, né? É que o problema não é só, né, a preservação, não é só o produto em si. Você tem toda uma questão de logística, falta estrada, né? Se tem rio, não tem uma hidrovia bem definida, as embarcações não são muito boas. Tem questão de qualidade, de padronização, né? Então, é muito complexo. A cadeia de produtos assim, já é difícil. Por exemplo, para a pecuária leiteira, por exemplo, aqui em Rondônia já é difícil. Agora, você imagina para produtos da sociobiodiversidade. Então, é desafiante.
Só que eu concordo que uma das formas de você preservar as nascentes e os recursos hídricos é você justamente valorizar os produtos associados à biodiversidade. Porque quando você tem esses produtos mais valorizados e a pessoa vai ter a sua reserva legal, sua área de preservação permanente, que vai produzir esses produtos, ela vai poder comercializar, então isso já vai ajudar também. Mas você falou em dois pontos que para mim me preocupam muito, né? Porque eu atravessei a Transamazônica entre o Bico do Papagaio, que é a região norte aqui no Tocantins, até Santarém de carro. E eu fiquei muito triste porque o estado inteiro cheirava queimada e muitas áreas de destruição. Fotografei inclusive um caminhão com toras e quando eu vi a placa estava arrancada do caminhão, ou seja, eu não consegui nem usar como prova para denunciar o que eu ia fazer. E eles vendem essas árvores de 300, 400 anos ou mais, né? E não cobram o preço que ela demorou para crescer, né? Ou que se fosse fazer uma floresta, até o próprio Sebastião Salgado, aquele fotógrafo brasileiro que é conhecido internacional, justamente por ter registrado lá o massacre de Eldorado dos Carajás, lá no Pará mesmo, ele fez uma recuperação da área dele, uma própria propriedade que não era tão grande, e ele fez o cálculo do custo de quanto custava recuperar uma área, e ele colocou num documentário que foi feito, e explicou e mostrou o processo de 10 anos, né, de recuperação dessa área dele, mostrando o quanto isso é caro para produzir, né, para você refazer uma floresta. Imagine uma árvore, quanto que custaria para fazer uma árvore de 300 anos e sendo comercializada por metro cúbico para construção civil e às vezes nem dado o devido valor à capacidade dela ou para que ela serve. Eu também sou um pesquisador indígena. Quando eu tive nas aldeias, eles falaram: essa árvore aqui é boa para construção e essa aqui usa para viga, essa para extensão, essa para o telhado, né? Essa palha serve para o telhado também, essa aqui dura mais, essa aqui repele mais os insetos se estiver mais próximo do rio, essa aqui serve para fogueira, essa aqui serve para dar mais calor para a fogueira se tiver dias mais frios. Então os caras têm todo um conhecimento do uso das madeiras que a gente até agora não tem esse conhecimento. E eu não sei dentro do curso de engenharia florestal se tem também esse detalhe, essa minúcia de uso de cada uma das madeiras, né? Do para que serve, né? E eles já têm esse conhecimento milenar, que já tem indícios de 9.000 anos até 12.000 anos de civilizações aqui, né? Estudando e errando e aprendendo com esse tipo de recurso. Então eu fico preocupado tanto da questão da madeira, que não tem o devido custo na hora de revender, porque se você fizer o custo que ela vale mesmo, que daí você fala, mas o caboclinho não vai conseguir cobrar. Ele não, mas quem está dentro por trás da indústria de exportação de madeira ilegal sabe, né? E esse deveria, né, se fosse legalizado e tivesse a fiscalização, deveria sim cobrar o preço, se fosse permitido cortar essas árvores, né, que muitas vezes não tem nenhum planejamento para ser cortado, né, nenhum critério. E depois uma outra questão também que eu fico muito triste é isso, o custo, já que um quilo de carne usa lá 14 mil litros de água, será que a gente está cobrando esses 14 mil litros para vender um quilo de carne? Né? Do tanto que usou para produzir, será que é esse mesmo? É isso? A soja também, que é considerada a proteína mais barata do mundo, mas é mais barata por quê? Porque não está cobrando um dos ingredientes que são as principais coisas que formam ela, que é justamente a água, que é 1.600 litros por quilo de soja, né? Ou 16 mil por saca. Né? Então, isso me preocupa muito. Né? Por isso que a gente tem que começar em se atentar e falar, não, você vai vender, então beleza. Então, se você não for vender, o imposto tem que garantir que seja pelo menos cobrado essa quantidade de água que está sendo retirada. Daí eu fui entrevistar o ex-secretário de Agricultura aqui do estado, ele falou, não, mas tem um ciclo da evapotranspiração, que a gente só corta a soja com 36% de umidade, alguma coisa, algum número parecido com esse, né, que era menor do que, né, 50%. E daí eu fico pensando, pô, mas todo esse ciclo de água que foi usado para irrigar a soja, ela volta para a atmosfera nesses 70%? Você consegue responder essa pergunta? Está dentro da sua área? É, a, todo produto, né, qualquer que seja a floresta, que seja agrícola, né, a gente tem, você não é impossível você retornar 100%, porque a floresta, né, as plantas, né,
elas tiram, né, os nutrientes, né, os elementos que ela tem, basicamente da água, né, do ar e do solo, né? Então, da água e do ar ela vai tirar oxigênio, hidrogênio e carbono. E aí vai tirar também, do solo ela vai tirar os minerais, né? Os elementos minerais, né? Então, assim, você não tem como realmente tirar 100% e 70%, porque uma parte fica retido, né? Naquele material. Então, não é errado falar que quando você exporta soja, você está exportando água também, né? Não é errado, né? Mas, assim, se você produzir foi bom você ter tocado nesse ponto da produção, porque é um aspecto que a gente às vezes esquece, né, de falar da preservação da água, do leito do curso hídrico. Não adianta você preservar a nascente, né, e o curso d'água, e se assim, APP, né, aqueles 30 metros, que seja 100 metros de APP, se você, lá na sua área produtiva, na sua área de uso alternativo do solo, você faz um manejo inadequado, né? Então, você tem que ter um sistema conservacionista ali. Você vai ter que usar no caso da soja, né? A soja ela tem essa estado positivo, sabe, Marco Aurélio, que normalmente quem produz soja já são produtores mais tecnificados. Então, normalmente eles vão utilizar lá um plantio direto, uma ILP, pelo menos, né, uma integração lavoura-pecuária, mesmo que não seja com o boi, né, em si, mas eles vão deixar uma gramínea para cobrir o solo, né? Eles vão fazer curva de nível, eles vão fazer barraginhas, se for o caso, ou então bacias de contenção. Normalmente, produtores de soja já tem essa, né, vou dizer, não é nem questão de consciência ambiental, mas é É uma porque já assessoria estão. técnica, né? É uma assessoria técnica, exatamente, que está ali por trás e sabe que isso é importante não só para a preservação ambiental, mas também para a produtividade da lavoura, conservação do solo também. Então, já utilizam isso. Então, a soja tem esse lado positivo, sabe? Ela utiliza, normalmente, ela é produzida com técnicas de conservação do solo. Você mencionou também um aspecto importante dessa questão do uso da água, né? Como é importante a gente manter essa recarga, né? Porque a área de preservação permanente, a reserva, principalmente a área de preservação permanente, né? Que é aquela matazinha em volta da nascente do rio, ela não é a área de recarga. A área de recarga vai ser justamente a área de uso alternativo do solo, os morros, né? Que estão em volta também, enfim. Então você tem que ter todo esse manejo adequado da propriedade. Então você tem que usar lembrei de um caso que aconteceu, né, acho que foi esse ano em São Paulo, ano passado, que deu uma nuvem de poeira lá imensa, né? Então isso é preocupante porque isso indica erosão hídrica, desculpa, erosão eólica, que é causada pelo vento. E isso pode indicar que estava tendo muito solo exposto, né? E aí solo exposto para conservação de água é o terror, assim, né? Na verdade, se você quer sumir com uma nascente, quer sumir com um rio, deixa o solo exposto. Esse é o principal problema. É melhor você ter uma pastagem, né, na mata ciliar do que você ter o solo exposto, né? Não à toa, né, aí no Cerrado, né, que é um grande reservatório de água também, porque as gramíneas elas têm uma grande capacidade tem um uso eficiente da água, né? São C4, né? O ciclo do carbono dele é mais eficiente e elas não retêm água assim, na copa, né? Então aquela água, né, não evapora. Ela tem um sistema radicular muito potente, assim, que segura realmente o solo, impede o escoamento superficial, enfim. Então, as gramíneas também, principalmente nesses ecossistemas nativos, né, eu quero dizer que tipo Cerrado, que as gramíneas são nativas, né, a gente não precisa ter tanto medo, né. Aqui, a gente tem que ter preocupação porque a gente não quer espécies exóticas na área de preservação. Mas quando você vai para a área produtiva, por exemplo, de um pasto de braquiária, se você manejar bem aquele pasto, fizer a manutenção, deixar um pasto, uma lotação animal adequada, fizer as curvas de nível, fizer as barraginhas, né? Então você vai ter uma recarga ali de seu lençol freático e, consequentemente, do curso d'água. Aí a APP ela vai estar só ajudando, na verdade, aquele manejo que você já faz de adequado na sua propriedade. Então esse aspecto é importante para considerar também na hora de a gente preservar a água. Tá, mas então, mas e o custo da água? Você acabou falando que não aproveita tudo, mas Ah.
Mas e o custo da água Perdão. É, nessas produções, né, nos insumos agrícolas isso. brasileiros? Isso a gente chama, né, de externalidade. Essas externalidades a gente não costuma computar nos preços dos produtos, né? E é uma tendência, viu, Marco Aurélio? Que, eu vou dar um exemplo aqui. Um produto orgânico. Um produto orgânico. Então ele normalmente ele é mais caro do que um produto convencional. Por quê? Porque você vai ter uma menor produção. Normalmente se vamos supor, você vai produzir um café orgânico, você dificilmente vai ter um café, vai produzir tantas sacas de café por hectare quanto um agricultor que vai usar lá irrigação, fertilizantes químicos, agrotóxicos, etc. Dificilmente. Né? Então, você põe um preço mais alto no seu produto para pagar essa alternativa que você vai. Nossa, eu estou cobrando do meu consumidor, né, o fato de eu estar perdendo produtividade. Né? Isso é uma forma. Você pode fazer, por exemplo, quando você. A carne carbono neutro, por exemplo. Né? Você vai cobrar uma parte da carne a mais pelaquela mitigação do carbono. Então poderia ser feito dessa forma. Você pode fazer não só da forma, por exemplo, do Estado ou de alguma empresa pagar por aquela água, né, que está sendo levada, né, consumida ali naquela propriedade, ou o produtor ele pode também bom, eu vou pagar mais caro, por exemplo, por um sistema que talvez não utilize irrigação, ou que eu comprovadamente conserve o solo, preserve as nascentes, enfim, uma certificação. Né? Basicamente, a gente vai cair aí na certificação, nos produtos certificados, que você tem uma garantia, e aí você vai estar pagando aquilo. Porque é o seguinte, tem que escolher. O que eu quero dizer assim, tem um preço, né? Então, se você for embutir esse custo da água no produto agrícola, ele vai subir de preço. Então, quem está disposto a pagar por esse aumento de preço? Né? Então, muita gente está, mas muita gente não tem condição de pagar aquele preço. Desse jeito, eu queria que você fosse para sua fala final. Eu vou citar uma das frases que você tem na chamada do curso, e você comenta o seguinte: é preciso produzir água para se evitar o colapso dos recursos hídricos do Estado. Isso serve tanto para o Estado quanto para o Brasil. E eu gostaria que você É, é. complementasse isso já com a sua fala final, porque a gente está encerrando o tempo aqui. Apesar do tema ainda dar muito, muita canja, o curso lá vai ser o dia inteiro, né? E depois reforçar a questão do curso, que vai ser dia 6. Obrigado, Macorelli. Então, realmente eu coloquei, porque o foco do Estado, né, vão ser, os palestrantes são todos do Estado de Rondônia, né? Mas essa é uma verdade que se aplica a todo o Brasil. Né? Se nós não produzirmos água, né, não tivermos os cuidados necessários com o uso, né, os sistemas de produção agrícola sustentáveis, não mantivermos as nossas áreas de preservação permanente, nossas reservas legais, nós vamos ter problema, né, com a produção de água. Nossos cursos hídricos, se não secarem, né, se não diminuírem a vazão, eles vão ter menor regularidade. E isso também não é bom. Ninguém quer ter, por exemplo, um mês vai enchente para todo lado e depois seca. Né? Ninguém quer esse tipo de coisa. Normalmente você quer ter uma regularidade daquela vazão, mínima que seja, né? Então, se isso realmente não é só no Brasil, mas que no mundo inteiro, temos que nos atentar para preservar as florestas, especialmente as que estão próximas de cursos d'água. Entendi. O curso vai ter aqui, ó, mudanças climáticas e cenário de uso de ocupação de solos na Amazônia. Vai ter implementação do PRA e Pradas e uso de SAFs no desenvolvimento de cadeias produtivas da agricultura. Vai ter do Centro de Estudos Rio Terra perspectivas inovadoras de recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal, práticas conservacionistas do solo, da água nossa de cada dia. Muito interessante, né? Aplicação do Código Florestal, vai ter recuperação de nascentes e a produção de água, do projeto Beija-Flor. Muito interessante, parabéns pela realização desse seminário, desse curso. Espero que você também consiga ter um quórum bom, porque o meio ambiente ainda não é um tema que desperte tanta atenção, né? Assim como
algumas temáticas mais sensíveis, né? Infelizmente a gente precisa despertar um pouco o senso crítico. Eu acho que só vai despertar mesmo a hora que acabar a água. O pessoal, nossa, onde é que eu estava? Que eu não estava preocupado com isso, né? Então a gente faz esse esforço aqui no Terça Ambiental, não é fácil, e a gente vai perseverar para que a gente consiga ter cada vez mais público e despertar cada vez mais a consciência. Esse é um programa que fica permanente, ele vai continuar no Instagram da Gazeta, lá no Terça Ambiental, também vai para o YouTube, então fica também, serve de pesquisa, né, futuramente. Eu gostaria de agradecer novamente Henrique Cipriani, engenheiro florestal pela Universidade Federal de Lavras, mestre em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é pesquisador da Embrapa de Rondônia desde 2011, atualmente é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa de lá. Atua em ações de pesquisa, em desenvolvimento e inovação das áreas de silvicultura, integração pecuária e floresta e restauração florestal. Henrique, muito obrigado pela sua palestra aqui, foi muito esclarecedora. Eu ainda tinha muitas perguntas para fazer. Agradecer a todos aqui Desculpa. que nos acompanharam aqui. Não, não, é questão do tempo mesmo. Esse programa é uma provocação, né? Porque se a gente começar a entrar nos temas e detalhes técnicos, vira um seminário e um dia a gente chega lá e vamos fazer o seminário. Quem sabe ano que vem eu não te convide para a Semana do Meio Ambiente aqui, se você der uma agenda aqui para a gente, porque a gente aqui está sugerindo o Dia Estadual da Mata Ciliar, que seja dia 4 de junho. Uma deputada estadual aqui, Dona Ribeiro, apresentou um projeto de lei. A gente, inclusive, esse programa Terça Ambiental nasceu dessa iniciativa, que foi a Gazeta, junto com o Instituto Ecoterra, que é aqui uma ONG que trabalha com educação ambiental faz 20 anos aqui no estado. E essa iniciativa fez com que a gente se inspirasse em fazer o Terça Ambiental, que está aí até hoje, com mais de 20 programas gravados semanalmente. A gente deu uma pausa aí para o Pará, né, que a gente foi lá no encontro de comunicadores, né, e estamos voltando com tudo, e a gente vai fazer um seminário ano que vem especial sobre isso, a Semana do Meio Ambiente, e quem sabe a gente faça um seminário presencial, se estiver mais tranquilo essa questão da pandemia. Tá, mas novamente eu te Tomara. agradeço. Tomara, não, estamos caminhando para isso, né? O problema são as variantes e o pessoal que não quer tomar vacina, o resto está tranquilo. Mas é isso aí, eu te agradeço novamente. Se se quiser colocar também mais alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço muito mesmo, viu, Marco Aurélio, pela possibilidade. Pode chamar assim outras vezes aqui, não só eu, outro pesquisador da Embrapa que o senhor queira, né, entrevistar, fica à vontade. O pessoal que assistiu, participou. Estamos à disposição também na Embrapa Rondônia e também em Tocantins, Embrapa Pesca e Agricultura, outros em todos Embrapa em todo o Brasil. Precisa da presença de todos, nosso curso, www.embrapa.br/Rondônia, faça sua inscrição. E também no nosso canal da Embrapa você pode ver outros cursos, inclusive semana passada tivemos o curso de serviços ecossistêmicos, né, promovido pela Embrapa Acre, né? Então, assim, Olha, outros ótimo. interessante, nosso canal do YouTube, né, da Embrapa, podem encontrar informações bem interessantes. Obrigado Esse é também pelo compartilhar a o, Gazeta do o Embrapa, Cerrado. esse canal do YouTube é do Embrapa Nacional ou do Embrapa Regional? Porque esse foi do Acre, você falou, né? A gente tem o canal da Embrapa. Esse evento de semana passada, que foi de serviços ecossistêmicos, inclusive teve as iniciativas de pagamento de serviços ambientais mostradas lá, né, que está ocorrendo no Amazonas, Mato Grosso. Ele está no canal da Embrapa. Não, porque cada unidade da Embrapa tem seu canal, mas esse está no canal da Embrapa Nacional, vamos dizer assim. O canal da Embrapa no YouTube. Então, está à disposição. Foi um seminário que teve semana passada. Maravilha, olha que ótimo. Parabéns também por esse outro tema que é bem interessante também. Quero dar uma olhada lá e de repente convidar alguém para falar sobre isso também aqui numa próxima Sim, bem edição legal. do Terça Ambiental. Então, eu conversei aqui com o Henrique Cipriani nessa Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Agradeço demais a sua participação. Para você que quer se inscrever, entra lá no site da Embrapa e pesquisa lá o curso de produção de água e o seminário afim. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite. E continua esse vídeo aqui permanente no nosso Instagram e posteriormente no YouTube da Gazeta do Cerrado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Valeu.